Boa noite a todos. Hoje nessa live nós vamos falar sobre a ansiedade. Por que é difícil resolver a ansiedade? Então sejam todos bem-vindos para esse nosso começo de live, para essa nossa noite de bate-papo. Já aproveita, convida aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente, né, que vive aí as voltas com esse tema, ansiedade. E é interessante porque quando nós falamos de ansiedade hoje, nós temos um dado aí da Organização Mundial de Saúde dizendo que no Brasil 93% das pessoas sofrem de ansiedade. Então é um fator assim muito relevante e hoje nós vamos falar algumas características sobre a ansiedade. Enquanto o pessoal vai chegando, né, eu quero fazer um convite para você. Semana que vem nós vamos ter a semana toda, onde nós vamos falar sobre a abertura desse campo de empoderamento para que a gente possa ir percebendo como lidar melhor, né, com essas situações, com esses bloqueios que dificultam a nossa vida, nos impedem de chegar aonde nós queremos chegar, ao nosso objetivo, a nossa meta, conquistar os nossos sonhos. Seja a ansiedade que está muito grande, o estresse emocional, os bloqueios na área do relacionamento, na área familiar, na área financeira. Então nós vamos falar, né? E vamos já abrir esse campo das possibilidades, onde nós vamos descobrir quais são os entraves que estão bloqueando e dificultando a vida. E também nós vamos falar, né, sobre os meios que podem ir trazendo esse destrave da nossa vida para que esses bloqueios emocionais eles possam ir deixando cada vez mais, né, a vida, o momento atual, e que você tome consciência e venha para ter uma vida mais saudável, uma vida mais aberta a novos relacionamentos. Então a semana que vem nós vamos ter lives todos os dias, trabalhando um pouco essa nossa liberdade emocional, a abertura para o campo maior do empoderamento. Então eu convido você e convide também seus amigos, familiares para vir fazer parte. E uma das coisas que muito atrapalha o dia a dia é a ansiedade. Ela é algo silencioso que vai agindo e atuando na vida de cada um de nós e que, se a gente não tomar um devido cuidado, ela pode tomar conta e pode atrapalhar realmente o andamento da nossa vida, bloqueando, fazendo com que nós realmente não consigamos alcançar aquilo que almejamos, mas também não conseguimos realizar nem as pequenas tarefas corriqueiras do dia a dia. Então a ansiedade, existem tipos diferentes de ansiedade, mas antes da gente começar aqui a falar sobre a ansiedade, eu quero pedir para você que está me acompanhando aqui ao vivo, eu quero pedir para você que vai me acompanhar depois na reprise, que você possa compartilhar, curte aqui, né, já essa live, compartilha com os amigos e coloca aqui para mim se para você a ansiedade é um fator de bloqueio na sua vida. Eu quero dar aqui bem-vindo ao Luiz, que entrou, ao Rodrigo, né? A mãe também já está ali na contra-regra, sempre me ajudando. Sejam bem-vindos. Coloquem para mim se ou para você a ansiedade tem sido um problema, uma constante na sua vida, ou você tem pessoas ansiosas ao seu redor, que no dia a dia você percebe que essa ansiedade acaba dificultando o relacionamento, acaba dificultando
tanto você quanto os outros na aquisição de metas, de sonhos. Como que é isso, né, na sua vida e na vida daquelas pessoas que você está observando? É bem importante, porque a ansiedade, ela é uma das coisas que são assim bem silenciosas, mas que vão tomando conta da vida da gente. A Ana, seja bem-vinda. E se a gente não toma cuidado, essa ansiedade, ela começa a desorientar toda a nossa vida. Então eu falava que existem vários tipos de ansiedade, mas hoje, dando uma pesquisadinha enquanto eu preparava a live no dicionário, o que é ansiar por uma coisa, né? É interessante que a própria descrição do dicionário diz que ansiar é se colocar numa ânsia, numa perturbação, numa preocupação. E existe sim uma ansiedade que ela é benéfica, ou a ansiedade ela é sempre uma coisa ruim na nossa vida. A ansiedade ela não é nem 100% ruim e ela também não é de toda benéfica. Mas a ansiedade ela passa por estágios na nossa vida. Ou seja, a ansiedade ela é algo positivo na nossa vida. E todos nós temos que ter uma certa ansiedade. O que é essa ansiedade, essa ânsia, essa preocupação, essa perturbação? É aquele estado emocional que tira cada um de nós daquele sentimento, daquele estado de estar ali parado, sem agir, né? sem dar um passo, sem fazer algo por uma coisa, uma situação que precisa ser feita. A pessoa que não tem essa ânsia de buscar algo melhor, ou de fazer algo melhor, ou de se preparar para algo, ela é uma pessoa que fica parada, que ela fica com a vida estagnada. Então a ansiedade, ela vai nos colocar em movimento. Quando a ansiedade ela está servindo para colocar a gente em movimento, ela é algo positivo. E todos nós temos essa ansiedade presente na nossa vida. Então, quem de nós não passou por uma ansiedade na véspera de fazer um concurso, de fazer uma prova, na véspera de ter um novo encontro, né, com alguém que a gente não conhece, de ser admitida a um novo emprego e por assim vai. E por que é preciso ter essa ansiedade? Porque assim nós saímos daquele estado, né, de comodidade, muitas vezes, que nós estávamos e nos preparamos para ir para o novo. Então, o encontro com uma pessoa nova é ir para o novo, um emprego novo é ir para o novo, um concurso, algo novo, né, na nossa vida que vai surgindo, é sempre ir para o novo. Se dentro de nós não acontece esse estado de ansiedade, nós continuamos ali paralisados, nós não nos preparamos para ir para esse novo. E isso então é a parte positiva da ansiedade, no qual todos nós temos que ter uma certa ansiedade no nosso dia a dia, porque a ansiedade ela nos faz preparar para, né? E nos faz também estar mais aptos para a situação que nós estamos nos preparando. Porém, quando essa ansiedade começa a ser uma preocupação, isso é bem importante. Quando nós começamos a perceber que junto com essa ansiedade começam a vir fenômenos que vão causar bloqueios na nossa vida. Então, ela começa a ser o contrário daquela ansiedade que é natural para cada um de nós. Enquanto a ansiedade natural, ela nos tira, né, de uma situação de comodidade, de bloqueio,
A ansiedade que já começa a ser doentia, ela vai nos trazendo bloqueio, dificuldade e travas na nossa vida. E uma dessas dificuldades nós podemos perceber no nosso físico. O físico, ele começa então a dar sinais que alguma coisa não está, né, muito legal com a gente. Que sinais são esses? Então, ataque cardíaco, né? A pessoa que começa a sentir muito o coração acelerado, falta de ar, medo exacerbado de uma situação que está por vir, como se aquela situação ela fosse algo imenso, grandioso, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai passar por uma entrevista de emprego pela primeira vez, e essa pessoa começa um dia antes tremer por causa daquilo, a pressão sobe, ela começa a suar muito frio, né? Ela começa a ficar com febre, algo exagerado, como se fosse morrer, o coração sair pela boca. Existe um alerta nisso, né? Existe e precisa ser tomado um certo cuidado. Quando é, então, uma situação dessa, é interessante que a pessoa possa averiguar e possa se cercar de ajuda especializada para revisar essa ansiedade, né? Quem que é essa ajuda especializada? Um médico, um terapeuta, um psicólogo, onde vão aprofundar mais ainda esses sintomas que está vindo. Porque às vezes essa taquicardia, essa falta de ar, ela pode ser uma ansiedade exacerbada que está te avisando que existem outros problemas mais sérios atrelados a ela, né? Ou um desses problemas mais sérios pode ser inclusive a depressão. Eu vi que entrou alguém aqui, Arco-Íris Baby, coloca para nós o seu nome, seja bem-vindo, bem-vinda. Então é muito importante perceber isso. Nossa, que tipo de ansiedade eu estou tendo agora? É uma ansiedade comum, né, de quando acontece uma coisa corriqueira no dia a dia. É uma ansiedade acima do esperado. E se está acima do esperado, o que eu estou fazendo para melhorar essa ansiedade? Então, eu fui atrás de uma ajuda especializada, de uma ajuda médica, de um fitoterapeuta, de um terapeuta, de um psicólogo. E por que é interessante, né, trazer essas áreas para o acompanhamento? É interessante porque cada especialista vai acompanhar a pessoa no seu momento de vida. O médico, o fitoterapeuta vão buscar tratar da ansiedade aonde está faltando um equilíbrio químico ali na parte fisiológica da pessoa, no corpo dela, né? Para falar de forma mais corriqueira. E o terapeuta, o psicólogo, até mesmo o fitoterapeuta, ele vai procurar tratar e acompanhar a parte comportamental e emocional dessa pessoa. E é nessa parte que é muito importante a gente prestar atenção, né? Quando existe uma ansiedade grande, existe uma preocupação grande. E onde está essa preocupação? Essa preocupação ela está na mente da pessoa, que faz com que uma coisa pequena se torne uma coisa imensa. E muitas pessoas acabam ridicularizando, banalizando isso. Porém, a pessoa tem que saber que se o outro está passando por esse momento, para ele não é uma coisa pequena, não é uma coisa que se possa banalizar. Para ele é uma coisa, uma situação grande na vida dele. Aquilo que para um, né, que para mim pode ser fácil, para outro pode ser difícil até demais. E por isso ele precisa ser ouvido, ele precisa se expressar e ele precisa compreender
da onde está vindo essa ansiedade. Então é por isso que muitas vezes só o medicamento ele ajuda, mas não resolve. Por que ele ajuda, mas não resolve? Porque a pessoa começa a tomar medicamento por um certo período e nesse período a pessoa vai se adaptando, o seu organismo, o seu corpo vai se adaptando. Quando chega lá na frente, depois de alguns meses, depois de alguns anos, o corpo já se ajustou, já se adaptou. E aí a pessoa, para passar aquele momento de ansiedade, ela precisa de uma dose maior. Então, isso é bem importante, né? Ela não está entendendo o que está trazendo a ansiedade para ela. É a Miriam, né, que entrou agora, seja bem-vinda aqui conosco na live. É importante perceber isso. Da onde está vindo essa ansiedade? O que está provocando essa ansiedade? Então, eu tomo um remédio, já resolve. Na verdade, ele não resolve. Ele mascara o que está acontecendo. E mascarar o que está acontecendo traz dois problemas. Quais são esses problemas? O primeiro problema é que você vai aumentar cada vez mais a sua dose de remédio, né? Até chegar a um ponto que talvez os remédios já não vão fazer efeito. O segundo ponto é que você vai ser sempre refém dessa ansiedade descontrolada. E refém das situações que estão provocando essa ansiedade. Então, é importante parar e perceber quando é que você se sente mais ansioso, mais ansiosa. Em que situações, em que momentos específicos essa ansiedade acontece? Quando você tem um desafio grande para realizar, quando você não se encontra bem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. O que aconteceu e qual foi o fato que foi um gatilho para que essa ansiedade se instaurasse dentro de você? O que aconteceu de fato? E aí muitas pessoas vão ter até dificuldade, né, para poder achar isso. Porque às vezes esse gatilho aí da ansiedade, ele foi colocado dentro de você, vamos dizer assim, quando você era criança na sua infância. Alguma coisa no seu relacionamento com os seus cuidadores, na sua situação familiar, na sua situação escolar, no ambiente onde você estava, fez com que você se tornasse uma pessoa mais ansiosa, né? E o que é a ansiedade se nós vamos lá no profundo dela? Você anseia e está muito preocupado que tudo dê certo. Se nós vamos trazer aqui, né? A pessoa ansiosa, ela gosta de antecipar as coisas no mínimo detalhe. Ela tem uma preocupação para que tudo ocorra bem lá no futuro. Então, o cérebro do ansioso, ele vive no futuro. Ele não vive no aqui e agora. Ele vive no futuro. Todas as ações, todo o preparo que ele tem, aquilo que ele está fazendo, como ele está reagindo, não está no aqui e no agora. Está lá no futuro. E o que acontece? A preocupação, ela acaba sendo inimiga da realização. Porque quando você se preocupa demais com o amanhã, você acaba se desconectando com o hoje. E essa desconexão com o hoje, com o aqui e agora, faz com que você esqueça as coisas nos mínimos detalhes, ou talvez nem tenha força e energia para realizar o que precisa ser feito no aqui e no agora, para você chegar, né, naquilo que você sonha para o seu futuro. E isso então vai trazendo cada vez mais frustração, cada vez mais decepção,
cada vez mais angústia, nervoso, e aí então a ansiedade ela acaba tomando conta. E quando essa ansiedade ela toma conta, acontece que você acaba então não realizando os passos, aquilo que você precisa realizar para que se cumpra aquilo que você deseja, que você almeja. Então se torna um ciclo vicioso, né? Onde você quer muito realizar alguma coisa, você fica preocupado lá no futuro com aquilo que você tem que realizar, e você fica preocupado se você não realizar o que vai acontecer de ruim, e não realizando, aí você não tem energia no aqui e no agora. Então você não vive o aqui e agora. A pergunta é: desde quando você vive preocupado de fazer, preocupada de fazer as coisas o mais perfeito possível e que vive preocupado? E se não, essa coisa não sair o mais perfeita possível, o que acontece com você? Desde quando isso acontece? Então é importante trazer para a sua memória, para o seu momento presente, qual é a memória mais antiga que você tem, a recordação, a lembrança mais antiga que você tem de ter que fazer as coisas todas certinhas. Porque senão ia dar ruim. Ou você ia ser chamado a atenção, ou você ia ser colocado de castigo, ou você não ia ganhar um prêmio. Então, muitas vezes, nós instalamos na criança alguns gatilhos, né? E isso é bem interessante, a gente perceber em dois prismas. No prisma nosso, da nossa vida, perceber quando que esse gatilho foi ali, né, acionado dentro de nós, colocado dentro de nós, na nossa infância, pelos nossos pais e cuidadores e responsáveis. E quando hoje nós estamos instalando esses gatilhos nas nossas crianças. São todas coisas automáticas. Veja bem, como nós fomos criados desta forma, nós também hoje criamos desta forma. Porém, existe uma diferença entre a nossa criação e a criação que nós damos hoje para as crianças. A primeira diferença é que, na época que nós fomos criadas, os nossos pais não tinham nem o conhecimento e nem as possibilidades que nós temos hoje. Então, tudo aquilo que eles fizeram, é claro que eles receberam também dos pais deles e que nós também recebemos deles. Então, essa é uma das grandes diferenças. Outra coisa que acontece hoje é que é muito comum que nós, que fomos criados dessa forma, já nessa agitação, nessa ansiedade por corresponder a alguém que tinha a expectativa que nós fôssemos perfeitos, que nós já fôssemos criados, né? Que o nosso padrão de vida também seja isso. Então é muito comum que no dia a dia, nos nossos afazeres corriqueiros, quando nós temos uma criança conosco, nós automaticamente tenhamos a tendência de instaurar nelas também esses gatilhos. Qual é o pulo do gato e o que fazer nesse momento? É importante que a partir do momento que nós vamos tomando consciência, nossa, é mesmo, eu me lembro de tal época, de tal data, de qual tal fato que acontecia que eu tinha que ser perfeita demais, que eu tinha que fazer tudo muito certinho. Senão eu apanhava, senão eu era chamada a atenção, senão eu era colocada de castigo. Eu me lembro que minha mãe fazia isso em tal momento, meu pai em tal momento, meus professores, meus tios. E por que a gente vai trazer isso para a nossa consciência? Em primeiro lugar, porque nós, quando trazemos para a nossa consciência, nós começamos a perceber o quê?
foi ali, foi aquele fato que me fez ser mais ansiosa e querer corresponder a uma expectativa que o outro tinha de mim, né? E que eu, para agradar esse outro, queria ser muito perfeita demais. E para ser perfeita, então, eu queria me antecipar para que nada desse errado. Eu começo a perceber, e nessa percepção eu já começo a me liberar. Porque quando eu percebo, eu me libero. Eu me libero dizendo que, pera lá, mas eu era uma criança, né? As crianças, elas precisam da defesa, precisam do cuidado dos mais velhos. E talvez naquele momento, desagradar e dizer não era uma coisa quase impossível diante dos nossos cuidadores. Mas hoje eu estou falando de igual para igual com aqueles que estão presentes. Então, eu posso muitas vezes dizer não, desagradar. Eu não preciso ser tão perfeita assim. Quando eu não sou tão perfeita assim, o mundo ainda existe. Ele não acaba. E as coisas podem ir se ajustando à medida que eu descubro que não fui tão perfeita e que eu descubro como dar um passo maior para fazer melhor, para dar o melhor de mim. Não o mais perfeito, mas o melhor de mim para aquele momento e para aquela situação. E como eu já trouxe para minha consciência o que lá, né, no passado provocou a ansiedade, hoje fica mais fácil eu entender como não trazer esse gatilho para a criança que está ao meu lado. Ou até mesmo para se corrigir quando começa a acontecer então esse gatilho da ansiedade na criança. Eu tô vendo aqui que a Vanilde entrou, seja bem-vindo, né? Nós estamos aqui falando dos gatilhos que são instalados em nós e por causa deles, então, vem a ansiedade, que não nos deixa agir no nosso dia a dia, mas que nos mantém refém da preocupação lá no futuro, né? O quanto é importante a gente perceber isso? Quando a gente começa a perceber que a preocupação, ela trava a nossa ação, aí a gente começa a vir pro aqui e pro agora. Pera lá, o que eu deveria estar fazendo agora, nesse exato momento, que vai me trazer um ganho, um lucro, uma mudança, para que, né, daqui 1 ano, 6 meses, 2 meses, eu consiga aquilo que eu almejo. E por que eu não estou fazendo? Por quê? Porque eu estou muito ansiosa. Geralmente a pessoa muito ansiosa, ela é afobada. Então ela tem dificuldade de respirar, ela tem dificuldade de esperar o outro fazer as coisas, né? Ela é meio atropelada. E isso não faz bem para ela. Por quê? Causa uma pressão muito grande na vida dela, causa falta de respiração. E a falta de respiração, ela acaba provocando uma falta, né, até de oxigênio. E tanta preocupação, o cérebro fica comprometido. Então é muito comum que a pessoa esqueça várias coisas, que ela procrastine, né? Então a gente ouve as pessoas falando assim: nossa, eu queria fazer tantas coisas, mas o meu dia passou e eu nem fiz tudo aquilo que eu queria. Por quê? Eu tô tão preocupada com tal coisa que eu tenho que fazer. Né? Geralmente, quando a gente está preocupada, essa preocupação, ela rouba a nossa energia do momento. Vocês já perceberam isso? Coloca aqui para mim no chat se com vocês acontece, se você percebe isso. Que quando você está muito preocupado, preocupada, ele rouba a energia do momento atual, do momento presente. E é muito comum a gente se esquecer de várias coisas porque a gente está muito preocupado, né? Ou seja, é como se a gente tivesse uma caixa
e a gente precisasse colocar alguma coisa naquela caixa, mas aquela caixa está cheia. E quando a gente tem uma caixa cheia, se a gente vai procurar alguma coisa nela, até encontrar fica muito difícil de achar. Por quê? Porque ela está muito cheia. Assim, o nosso cérebro, ele está tão preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro, que ele não dá conta de processar o presente, de agir, de fazer, de acontecer no presente. E isso vai trazendo bloqueios e travas, né? Por quê? Se eu não faço hoje o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero lá no futuro, nós vamos, então, adiando esse futuro, que esse futuro aconteça. E toda vez que a gente adia que esse futuro aconteça, dentro de nós, então, vem a frustração. E a frustração vai bloqueando, né? Até o ponto da pessoa pensar, isso não é para mim. Mas não é que não é para si, é que ela não consegue dar os passos necessários no presente. Então a gente para e se pergunta, e se questiona, quem em mim não consegue dar os passos necessários no presente? Quem em mim está procrastinando porque está querendo agradar demais, fazer bonito demais e não consegue, né, terminar uma simples tarefa, não consegue estudar alguma coisa. Então é muito comum que estudantes muito ansiosos demorem muito mais para talvez passar num processo seletivo do que os outros que são mais calmos. Por quê? Enquanto eles estão estudando uma matéria aqui, né, eles já estão pensando em 4, 5 que eles ainda não estudaram. Não conseguem focar no presente. Então é muito, muito importante perceber essa preocupação que está na minha mente, ela está me ajudando a ir para o futuro que eu quero. Oi, Elisa, seja bem-vinda. Ou essa preocupação que está aqui na minha mente, ela está me bloqueando chegar mais perto daquilo que eu quero. E como fazer, então? Pode até parecer clichê, né? Mas uma das coisas muito importantes para se fazer quando você percebe que a ansiedade está te bloqueando é a questão da respiração. Né? Por quê? Quando eu respiro, eu trago oxigênio para mim, para o meu cérebro, para o meu pulmão, para as minhas células. E esse oxigênio ele é capaz de desbloquear. É o momento que nós dizemos, espera aí, o que está acontecendo aqui? E eu vou trazer para vocês um fato que aconteceu comigo em um dos processos seletivos que eu participei. Eu participei de um processo seletivo para uma pós-graduação que eu fiz em filosofia. E no momento, esse processo seletivo ele era muito importante para mim, né? Essa prova, porque era um aprofundamento, uma pós-graduação que eu queria muito fazer. Já estava esperando há 2 anos para fazer essa pós-graduação, porque ela só abria de 2 em 2 anos. Como na época que eu concluí a faculdade, né, houve todo o período de greve de 4 meses, então eu iria concluir em 2012 e acabei concluindo na metade de 2013, em maio de 2013. E para participar do processo dessa pós, eu precisaria já estar formada e também no momento, além de não estar formada, eu ainda não conseguia, porque estava muito ocupada lá com a graduação, então eu tive que esperar 2 anos para esse processo. No momento que eu fui fazer essa prova, imagine, para a prova caiu um texto que eu estava aprofundando já desde a graduação, estava estudando e pensando em levar para a especialização, e foi o texto que caiu como prova. Então, para mim, seria um texto assim já para lá de conhecido. Mas como eu estava muito ansiosa nesse processo, na hora que eu vi o texto,
me bloqueou, deu aquele branco, né? O famoso branco que a gente costuma falar. Mas o coração parece que ia sair pela boca. Então lembre-se, eu já passei por um processo depressivo na minha vida. E naquele momento, fazia pouco tempo que eu estava sem medicamento, né? Seja bem-vinda, Caroline. Nós estamos falando aqui sobre a ansiedade, como lidar com ela, né? E quais são as consequências que ela traz para a nossa vida. Então, eu estava contando, quando eu participei desse processo seletivo lá na pós-graduação, me deu aquele branco. Respirar me trouxe para o centramento, mas não é uma respiração qualquer. É uma respiração profunda, onde você puxa todo o fôlego pelo nariz e solta bem devagar pela boca. Né? Vai puxando. E solta, né? Você respira uma flor e desenche, esvazia uma bexiga, né? Bem suave, bem tranquila. Enquanto você respira, você percebe os barulhos que estão à sua volta e vai trazendo serenidade para dentro de você, dizendo: tá tudo bem, tá tudo certo. Eu posso lidar com essa situação. Eu estou dando o meu melhor. Por que é importante isso? Porque você se reconecta com você. Você se traz para o aqui e agora. Então, quando você respira, começa a prestar atenção nos barulhos que estão ao teu redor e começa a dizer para você mesmo: está tudo bem, eu estou dando o meu melhor, eu estou aqui agora, eu estou diante dessa situação, né? Tudo isso é simplesmente você parar e pensar: o que é que eu tenho que fazer aqui e agora nesse momento? O que é importante? Quando você começa a respirar, a se trazer para aqui e agora, a prestar atenção no que está acontecendo, você sai daquele foco de tensão lá no futuro. E se eu não passar, o que vai acontecer? Eu vou ter mais 2 anos para estudar, eu vou ter que esperar, as pessoas vão ficar decepcionadas. Como assim? Eu que sempre fui bem em tudo, não passei. Então aquela cobrança toda que está girando ali ao seu redor, ela começa a cair por terra. Por quê? Porque você não dá mais ouvido para ela. Você está ouvindo os barulhos que estão ao seu redor e não está interagindo com ele, você está só ouvindo. Você está ouvindo a sua respiração. Está se conectando com você. Então, encha bem o pulmão mesmo. Até você ouvir o barulho, né? E solte esse ar. Se você estiver sozinho no lugar, solte com o barulho mesmo. Sinta esvaziar. Sinta que dentro de você está saindo toda aquela tensão, todo aquele movimento, e você está se trazendo para o aqui e agora. Olhe para a situação e diga: o que eu preciso fazer agora? Né? No meu caso lá da prova, bom, o que eu sei para colocar aqui no papel? Alguma coisa eu sei. Afinal de contas, são 4 anos que eu estou estudando o mesmo texto. E diga-se de passagem, um texto que não era nada fácil, porém um texto também que não era o fim do mundo e que eu era muito familiarizada com esse texto. O que eu posso escrever aqui? Olha, eu posso escrever alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa e depois olhar para esse alguma coisa que eu escrevi, que eu coloquei aqui, para essa ação que eu realizei. Oi, Marta, seja bem-vinda. E quando você olha para essa ação,
você está dando todos esses passos que são passos que estão te tirando de uma situação de ansiedade, de preocupação, estão te trazendo para o aqui e agora. Não é mais a criança assustada que precisa ser perfeita. A mulher que você não é, a pessoa que você precisa corresponder lá no futuro, senão o que vão dizer para você? Não, é você no aqui e agora. Então você se traz para o agora e dentro desse agora você consegue responder, né? O que eu estou fazendo agora? Vilma, seja bem-vinda. Você responde para si mesmo, o que eu posso fazer nesse agora? Nossa, agora eu posso fazer pequenas ações. Qual é essa pequena ação para melhorar? Eu posso respirar. No meu caso ali foram duas as ações. Eu respirei. Eu bati esse papo comigo ali, né, numa conversa interna. Alguma coisa eu devo saber desse texto, porque faz 4 anos que eu estou estudando dele. Então eu vou ver o que a cachola vai girar aqui e vai colocar para mim. E depois eu revisei o texto. Então você respira, você presta atenção nos barulhos que estão ao teu redor e você faz o melhor que você pode naquela situação. E se você tiver ainda oportunidade, você dá uma olhada naquilo que você fez. Nossa, eu fiz assim, mas agora que eu fiz, sabe, me veio uma ideia. Eu poderia também fazer dessa outra forma. E aí você já saiu de todo aquele turbilhão que a ansiedade está provocando na sua vida. Mara, mas eu tenho aquele tipo de ansiedade crônica, aquela ansiedade assim, que parece que eu vou ter um infarto, parece que eu estou infartando, né? Quando me dá a crise de ansiedade. Eu não consigo parar para ter essa conversa interna que você tá falando. Eu não consigo respirar, porque realmente o meu coração parece que vai sair pela boca. Eu não consigo ouvir ninguém. Se a pessoa me falar respire, eu ainda fico bravo com ela. Me dá vontade de bater em todo mundo. Ok. Que bom que você sabe disso. Que a ansiedade que você está passando é desse nível, desse grau. Se você sabe de tudo isso, que tal procurar então uma ajuda especializada? Ou essa situação é agradável para você? Porque, na verdade, quando essa situação aconteceu comigo na prova, não foi uma situação agradável. Como assim me dá um branco? É claro que depois, com todo esse movimento que eu fiz, eu recuperei, né? Escrevi o texto e fui aprovada depois no processo seletivo. Porém, a tensão foi tão grande que eu saí dali convicta que eu não tinha passado. Mas uma convicta meio duvidosa é sempre bom, né? Porque depois, isso foi em dezembro, em março, quando saiu a divulgação dos nomes, eu fui lá conferir se meu nome estava lá. E estava. Então, se você está nesse grau que você não consegue sair nem da tensão, e se você fica tão ruim, o que você pode fazer para melhorar isso? Que ajudas você está buscando? E aí eu torno a dizer, a medicação é uma ajuda super válida, seja a medicação, né, do método aí farmacêutica, seja a medicação a nível fitoterápica, que vai demorar um pouquinho mais, mas vai fazer um efeito também muito bom. Mas, e a parte de se aprofundar e conhecer? Da onde está vindo toda essa ansiedade? Por que você precisa passar por momentos de tanta tensão, de tanta dor, de tanta dificuldade, cada vez que você tem um pequeno desafio na sua vida? Porque não pensem vocês que a pessoa que tem todos esses estados alterados, como eu falei, que são coisas grandiosas da vida dela, não. São pequenos momentos, pequenas situações. E aí também ela começa a dar brecha para síndrome de pânico, né? Então aqui já falei de duas vertentes,
a síndrome de pânico, é a depressão e por aí vai aumentando. O que você está fazendo para viver no aqui e no agora? Para sair dessa situação desagradável de que você passa com a ansiedade, seja a ansiedade nesse extremo, seja a ansiedade que está te fazendo procrastinar no seu dia a dia. Pense quanto você poderia estar se relacionando melhor, o quanto você poderia estar também no seu trabalho, se relacionando melhor, executando melhor o seu trabalho, no seu estudo, consigo mesmo, nas coisas que você sonha em fazer, se você não fosse tão ansioso, tão ansiosa. E o quanto a falta de ir buscar ajuda está te fazendo perder inúmeras oportunidades. Seja oportunidade dentro do mesmo serviço que você já se encontra, uma promoção, né, de ser mais bem visto, seja procurar um emprego novo, fazer coisas novas. Dani, seja bem-vinda. Seja dentro de um relacionamento, melhorar tudo isso. E você perde a oportunidade. Por quê? Porque você deixa a ansiedade tomar conta da tua vida. E você não mostra para ela que, na verdade, quem manda na sua vida é você. É você. Então, é muito interessante parar para pensar. De hoje para frente, já que vocês estão aqui, tomaram consciência dessa live, né? Quem está entrando agora, depois eu vou disponibilizar também a gravação. Geralmente a gravação eu disponibilizo um pouquinho mais tarde, né? Porque tem todo o processo aí do Instagram para subir o vídeo, tudo. Mas retome e pense, qual caminho você precisa fazer para deixar essa ansiedade para trás e para que você tome conta da sua vida. Porque até então é ela que está tomando conta da sua vida. Então, ali naquele momento daquele processo seletivo, eu tinha duas opções. E, na verdade, eu pensei naquilo mesmo. E agora? Eu levanto daqui, entrego essa folha em branco, e aí um dos principais professores da banca era o professor que tinha já me acompanhado com aquele mesmo texto na graduação. Ele me conhecia muitíssimo, me cumprimentou pelo nome no começo da prova, e depois foi o professor que me acompanhou nessa graduação. No momento eu também pensei, nossa, vou decepcionar esse professor, porque afinal de contas ele já me conhece, ele sabe que eu trabalho com esse texto e com esse filósofo. Mas eu tinha essa opção, levantar dali, entregar a folha em branco e sair por aquela porta, né? Ou eu tinha a segunda opção, respirar, tentar escrever alguma coisa, melhorar aquilo que eu escrevi e entregar depois que eu, né, percebesse que não tinha mais nada para contribuir. E na verdade eu optei pela segunda opção. Por quê? Porque eu sabia que naquele momento eu precisava tomar as rédeas da minha mão, da minha vida, né? Eu precisava não deixar a ansiedade me controlar. Claro, eu já estava fazendo um trabalho de autoconhecimento. Claro que eu já tinha feito todo um tratamento anterior em relação à depressão, mas naquele momento eu já não estava mais tomando os antidepressivos. Porém, já estava nesse trabalho de autoconhecimento, né? E também tinha um profissional que depois me ajudou a trabalhar essa mesma questão num próximo processo seletivo que eu participei, sempre com esse mesmo professor, né? Que foi um processo para o mestrado. Esse processo eu não passei, eu não fui selecionada. Por quê? Porque me deu branco? Não. Porque
aquilo que eu escrevi não estava muito de acordo com aquilo que a banca esperava. Simples assim. Mas nesse outro momento eu fui bastante serena, bastante consciente, onde a ansiedade não me dominou. Então é a pergunta que eu quero deixar hoje aqui para você. Quem que está fazendo parte e tomando conta da sua vida? É você ou a ansiedade? Se hoje está sendo a ansiedade, quais os passos que você está tomando? São passos paliativos para resolver no momento que ela toma conta só, mas depois ela aparece cada vez maior e você não consegue dar conta dela e vai aumentando medicamento, aumentando as situações que você vai passando porque você não sabe o gatilho. Ou você está fazendo um trabalho em parceria, talvez, tomando alguns medicamentos ou fitoterápicos, mas procurando se conhecer melhor, para saber onde está a raiz, o gatilho dessa ansiedade aqui. Ela está lá na minha infância? Quem é que eu tinha que agradar? Quem é que eu tinha que ser boa demais? Perfeita demais? E quando eu não era perfeita demais e boa demais, como é que isso resultava para mim? E aí, o que você está fazendo para tudo isso, né? Porque resolver isso é resolver ficar no aqui e no agora. No aqui e agora tem ação. No futuro, na ansiedade, tem a procrastinação. Elas são colegas, elas caminham juntos. Eu procrastino por quê? Porque eu tô com a mente muito ocupada. Ou geralmente eu tô lá na ansiedade, lá no futuro, ou eu tô lá no passado ainda. E aqui no presente eu não dou conta e eu procrastino. Então, qual é a decisão que você toma para a sua vida hoje? Né? O que você está fazendo para ficar no aqui e no agora, na realização? E quem é que está sendo dono da sua vida? É a procrastinação, é a ansiedade, são as emoções passadas que ainda tomam conta e te ferem? E o que você está fazendo, né? Para chegar, para solucionar, para olhar tudo isso, tomar a vida nas suas mãos e ficar no aqui e no agora. Certo? Então, eu agradeço, né, por vocês estarem aqui presentes nessa live e desejo para vocês, então, um ótimo descanso para quem está me ouvindo agora à noite, né? Coloca aqui para mim como que você tem lidado com essa ansiedade, como que você está conseguindo superar, ou o que a ansiedade está fazendo com você e que você quer deixar para trás. Lembrando que semana que vem nós vamos ter live todos os dias, abrindo o campo aí do empoderamento, trazendo também novamente essa questão sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a procrastinação, sobre essas dores emocionais, feridas lá do passado, né? Vamos trazer tudo isso e como a gente pode se empoderar para deixar tudo isso, né, mais lá no fundo resolvido, né? E trazer serenidade para a gente estar aqui agora. Muito obrigada, Marta. Então, um forte abraço para todos, né? E aguardo vocês, então, vamos ver novidades aqui no Instagram, né? Que segunda-feira a gente começa com a corda toda. Um forte abraço.